Olá, turminha, tudo bem? Segundo ano, como estão vocês? Bom, seguindo a nossa série desta semana, dessa quinzena, trataremos de assuntos como preconceito, discriminação e coisas afins. Hoje eu falarei para vocês sobre preconceito linguístico. O que é preconceito linguístico? Há preconceito linguístico em nosso país? Que forma é essa de falar diferente e que é descaracterizada, desqualificada, né? O nosso país é muito rico, são várias regiões, norte, nordeste, sudeste, sul, e cada região tem seu próprio falar, que é normal. E por que algumas regiões são mais discriminadas do que outras? Porque algumas pessoas são discriminadas do jeito de falar. Nenhum indivíduo fala corretamente a norma culta, nenhum. Nós não empregamos corretamente todos os plurais, porque alguns são discriminados e outros não. Então a língua, meus amores, é uma forma de domínio. Então quem domina a classe econômica, a elite cultural, há um domínio na fala. E isso vai fazendo com que exista o preconceito. Então, quem não fala de acordo com aquele padrão é discriminado. É muito comum a gente ver pessoas zombarem de outras pessoas, rirem de outras pessoas, porque usou fora dos padrões da norma culta determinado termo. Isso é muito comum no nosso dia a dia. A gente vê em todos os lugares. Mas há algumas categorias que são mais discriminadas do que outras. O nordestino, por exemplo, é muito discriminado do seu jeito de falar. Nós, baianos, quando chegamos nos centros como sul, sudeste, e as pessoas olham logo pra gente e falam assim, você é baiano, não é? Acha que a gente tem um jeito de falar engraçado, a gente utiliza muita gíria, oxente, meu rei, e essas coisinhas todas, que são gírias normais, linguagens regionais. Isso é tudo normal. Não há por que discriminar. É um jeito de falar específico e não há um jeito certo e um jeito errado. Há um autor, Marcos Banho, que ele desconstrói os mitos, né, da língua correta. Ele faz uma desconstrução. Não há uma língua correta, há uma língua. E se você entende o que eu falo, a comunicação foi estabelecida. Então não tem por que ter preconceito, não é verdade? Só que existe uma classe dominante. E a língua é um mecanismo de opressão. Quem fala melhor, quem se expressa melhor, domina quem não se expressa. E por conta disso, muitas pessoas têm medo de falar em público. Não vai à frente, não pega o microfone, não fala, porque em algum momento ela deve ter sofrido algum tipo de preconceito. Alguém riu do que ela falou, alguém riu, né, do jeito dela falar. E ela tem medo de se expressar em público. Isso é tão comum nas escolas, isso é tão comum em todos os meios. Eu tenho um jeito de falar, você tem um jeito de falar. E não há o erro e não há o acerto. É o jeito de se comunicar de cada um. E a gente vê isso em todos os momentos. Agora mesmo nós estamos com um programa de reality show e há uma nordestina discriminada pelo jeito dela falar, certo? O outro dia um participante falou de basculho. Ninguém sabia o que era basculho. Isso é um termo regional característico daqui do Nordeste. Certo? Então, não há erro e não há um acerto. E isso foi colocado na mídia e, de alguma maneira, foi ridicularizado, não é? O jeito de falar, o tom de voz, a entonação com que falamos, né? Então, é engraçado que ninguém ri do carioca, acha lindo falar puxando o S do paulista e tal. Não há risos. Não há críticas nesse aspecto, porque é um grande centro, é um centro econômico dominante, certo? E o Nordeste não. O Nordeste está sempre, de alguma maneira, à margem desse centro dominante.
Então, como somos criticados, da maneira como somos criticados, né? Eu gostaria de saber se você em algum momento já zombou de um colega seu, já riu porque ele falou de uma maneira diferente, não é? A língua, como eu já disse antes, é uma ferramenta de dominação. E essa elite econômica, essa elite cultural, ela domina, ela dita as regras de como as pessoas devem se comunicar. E, na verdade, isso precisa ser desconstruído. Não há um jeito certo, há uma comunicação. Se você foi entendido, perfeito, a comunicação foi estabelecida. Independente se eu tenho um tom de voz, se eu uso uma gíria, e isso não é só no emprego normal da língua, né? Da língua culta. No emprego da língua culta. Nós vemos algumas categorias também sendo discriminadas, né? Os funkeiros, né? São discriminados. Os rappers são discriminados pelo uso, como usa a língua, como canta as suas músicas. Então, há uma discriminação. Então, é a música vem muito também e dá esse entendimento pra gente de como alguns segmentos, porque de onde vem esse funk? De onde vem esse rap? Vem geralmente das favelas. E ali há uma discriminação. Então, a discriminação não é só o preconceito linguístico, é a discriminação social, socioeconômica. Então, as classes menos favorecidas, elas sofrem algum tipo de preconceito. E a língua é um deles, não é só o racial, não é só o econômico. O seu jeito de falar também gera algum tipo de preconceito linguístico. Eu gostaria que vocês mandassem para mim, no nosso grupozinho, alguns tipos de preconceitos que vocês já ouviram, ou já viram, ou já sofreram, tá bem? Fica com Deus, um cheiro e até a próxima semana.